Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, o que vocês estão achando desse dia? Agora a gente vai falar sobre mais um assunto super importante, que são algumas dicas para atualização do seu currículo profissional. Primeiramente, me apresentando, alguns de vocês já devem me conhecer aí do LinkedIn. Meu nome é Camila Rigorf Lima, eu sou especialista em recursos humanos, bacharel em administração e atuo também na área técnica de mecânica e metalurgia. Vamos começar aqui com o que é o currículo profissional. O que é o currículo para você? Para muitos clientes de consultoria, quando eu pergunto, você tem um currículo? O que é o currículo? Muitos falam para mim, eu preenchi um formulário no site X, gerei o PDF e mandei para as vagas. Gente, o currículo ele é muito mais do que a sua experiência profissional, do que um resumo. Ele fala de vida. O currículo ele tem história, ele te fala dos seus desafios, ele mostra as causas que você apoia, ele fala das oportunidades que você recebeu ao longo da vida. O currículo fala das parcerias que você firmou. Por mais que o currículo seja um documento que tem uma limitação de extensão, né? Eu não posso fazer um currículo de 15 páginas, a gente tem a responsabilidade, né, de em poucas páginas apresentar para o recrutador quem nós somos, que causa nós defendemos, qual é a nossa missão como profissional. Então, o cuidado com o que eu escrevo no currículo, ele tem que ser muito grande, porque às vezes eu posso ser tão sucinto, mas tão sucinto, que eu posso passar uma ideia de alguém que eu não sou. Vamos começar pelo topo do currículo, né? Pelo cabeçalho. Aqui a gente tem o nome e o cargo pretendido, né? Sem segredo, o seu nome completo, se o nome for muito longo, você pode abreviar um pouco aqui. O cargo pretendido você pode personalizar, né? De acordo com o título da vaga para a qual você vai enviar o currículo. Destaco aqui a questão das informações para contato. Acontece muito da pessoa estar com aquele currículo há alguns anos e falar, nossa, nunca ninguém me ligou, não fui chamado para entrevista, nada aconteceu. Verifica se o telefone está correto, se possível, coloque duas opções de telefone, e-mail, está escrito corretamente? Dei uma sugestão aqui de e-mail, né, nesse exemplo, nome e sobrenome, evitar apelidos, né, diminutivos, que seja um e-mail profissional. O seu perfil do LinkedIn, é importante você colocar também, personalizando esse endereço, né, do LinkedIn. E na parte do endereço, uma coisa importante, você não precisa colocar o endereço completo, com um bloco, apartamento. O recrutador não vai tomar um chá com você. Ele só precisa saber a região, para entender, de repente, como vai ser o seu deslocamento do seu bairro para a empresa. Então, assim, bairro, cidade e estado estão de bom tamanho. Isso por quê? Porque o currículo é um documento que, quando você manda, você perde um pouco do controle de quem vai ter acesso a essas informações. Então, todo cuidado é pouco, não precisa colocar detalhes demais. Aqui a gente falando um pouquinho da formação acadêmica. Eu coloquei um exemplo, né, de curso de pós-graduação, graduação e curso técnico. A gente coloca sempre do curso mais recente para o curso mais antigo, com algumas informações importantes. Eu coloco o nome do curso, eu coloco o nome da instituição de ensino e eu coloco o ano de conclusão. Ah, Camila, eu não acabei o meu curso ainda. Então, eu coloco a data e coloco previsto, né? Data prevista para a conclusão. Camila, eu tranquei o curso recentemente e pretendo voltar. Coloco que o curso está trancado. Camila, eu fiz um semestre do curso há 5 anos atrás e desisti, não vou voltar. Então, eu não preciso citar no currículo. Se é um curso que eu não concluí, que eu fiz pouco tempo e eu não vou voltar para fazer, eu não tenho por que citar. Se eu tenho o nível técnico, eu não preciso citar a minha formação do nível médio, porque para você
ter o diploma do curso técnico, já subentende que você tem o ensino médio completo. Então, eu posso colocar, nesse caso, do ensino técnico para frente. Se eu não tenho ensino técnico, eu só tenho ensino médio, então eu coloco sempre a maior formação. Então, eu coloco o ensino médio nesse caso. Para os cursos de pós-graduação, muito importante colocar qual é o tipo desse curso. É uma licenciatura para bacharéis, é um MBA? Você detalhar essas informações é super importante. Mesma coisa para os cursos de extensão. Falando aqui dos cursos extracurriculares, da mesma forma, no currículo a gente coloca sempre dos cursos mais recentes para os cursos mais antigos, colocando o nome do curso, o nome da instituição de ensino, o ano que eu concluí. Isso é super importante, porque faz muita diferença você, por exemplo, ter feito um curso de atualização em 2020 ou colocar um curso super avançado de atualização realizado em 95. Então, assim, o ano diz muito para o recrutador sobre como você lida com os processos de atualização profissional. A carga horária também é super importante, porque existem cursos com o mesmo nome, onde uns têm 5 horas e outros têm 200 horas. E isso conta muito. Posso colocar cursos online no meu currículo? Pode e deve, né? A educação à distância, ela veio para ficar, então você pode e deve, citando a instituição, a carga horária, da mesma forma que os cursos presenciais. Palestras nas quais eu participei, posso citar. Semana de tecnologia da faculdade, posso citar também. Então, o campo do currículo de cursos, a gente pode substituir, por exemplo, por aperfeiçoamento e colocar toda essa série de horas aula nas quais eu estive presente. O voluntariado. Eu devo colocar o voluntariado no meu currículo? Sim, sem dúvida nenhuma. Se ele é atual, sim. Fui voluntária há 5 anos atrás. Eu devo colocar? Não, não é necessário, não faz mais parte do seu dia a dia. Sou voluntário hoje. Por que que é importante colocar? É muito interessante para a empresa entender quais são as causas que você apoia, até porque a sua missão de vida, quando ela casa com a missão da empresa, isso é muito interessante. Como a gente viu ali um pouco mais atrás, a gente passa muitas horas dentro da empresa para ficar em um ambiente que não combina com a gente. Então, no currículo, a nossa experiência de voluntariado, ela diz muito sobre isso. E ressalto também que nos currículos para primeiro emprego, pode ser que o jovem ele tenha cursos e ele não tenha experiência profissional, mas que ele tenha feito tantas atividades para alguma instituição de forma voluntária, que não deixa de ser uma experiência. Então, você também pode explorar essa área. Nas experiências profissionais, é muito importante a gente não esquecer alguns itens, né? Que é o cargo que você ocupa. Vamos supor que ao longo de 15 anos você esteve em uma mesma empresa e você passou por 5 cargos. Então, para cada cargo, você vai colocar a data de início e de término desse cargo, não apenas com o ano, mas mês e ano. Por quê? Para que o recrutador consiga contar o tempo exato de experiência em cada posição. Se eu coloco que eu estive no cargo X de 2019 a 2020 e não coloco mês, eu não sei se ele ficou só de dezembro a janeiro ou se ele ficou os 2 anos completos. Então, é muito importante que eu coloque mês e ano do início, mês e ano do término. E a descrição de atividades. O que que é a descrição das atividades? O que eu fiz em cada cargo, de forma resumida, pontos mais importantes. Tive o mesmo cargo em várias empresas, não preciso repetir o mesmo texto em todos os cargos, posso dar uma resumida nisso. Agora, eu posso colocar os destaques, o que que é isso? Reconhecimentos, promoções, premiações, menções feitas por diretoria, por presidência da empresa,
Então, ministração de treinamentos, reconhecimento em redes sociais, participação em programas de TV, participação em painéis. Então, assim, tudo isso entra na descrição das atividades, sendo que eu devo sim separar por cargo, mesmo que seja numa mesma empresa. Por quê? Vamos supor que eu fiquei 15 anos na mesma empresa, eu coloco só o cargo atual e os 15 anos nele. Isso não é verdade, né? Você não ficou os 15 anos no mesmo cargo, nesse caso que eu estou colocando. Então, coloca a sua trajetória para a gente ver de a cada quanto tempo você mudou de cargo, como foi a sua movimentação, como foi o seu desenvolvimento. Isso é super importante. Dentro ainda das experiências, muita gente me pergunta: se eu posso colocar experiência CLT? Não, eu posso também colocar experiências autônomas, experiências PJ, freelancers, é, pequenos projetos, tudo entra dentro da sua experiência. Você executou, você tem como comentar sobre, você tem como mostrar resultados de. Hoje em dia as coisas não estão mais tão rígidas, né? No sentido de que só vale o que eu tenho na minha carteira de trabalho, até porque o mundo do trabalho já mudou muito, né? Então, por exemplo, a pessoa que trabalhou como freelancer, né, 5 anos desenvolvendo planilhas de Excel, como que eu posso falar que ela não tem experiência? Porque se eu colocar ela para fazer o teste, ela vai fazer. Então, assim, não menospreze a sua experiência, ainda que ela não seja formal. Os idiomas. Os idiomas é outro ponto muito importante. Por quê? Eu posso colocar que eu fiz o curso de inglês em determinada escola há 5 anos atrás, em nível avançado? Se você ainda está no nível avançado, ok. Agora, se você fez o curso há 5 anos atrás, não treinou mais, não praticou, não desenvolveu o idioma, coloque o seu nível atual, para evitar aqueles constrangimentos na entrevista. Muitos clientes falam para mim: Camila, fiz 5 anos de inglês e tenho aqui o certificado de nível avançado. E quando eu questiono, você aceita uma entrevista em inglês? Eles me dizem: não, nunca mais falei depois que saí do curso. Então, se o seu inglês hoje ele é básico, coloque básico. Se ele não existe, você não desenvolveu, não tem condições, precisa revisar, então não coloque no currículo até que você possa fazer um curso de atualização. É melhor a verdade, para evitar constrangimentos. Conhecimentos em informática, esse é outro ponto super importante. Por quê? Eu posso citar uma lista de softwares e aplicativos que eu conheço. Vou dar um exemplo na área da engenharia. Eu conheço AutoCAD, SolidWorks e assim por diante. Se eu não colocar o nível que eu conheço, vai ficar muito difícil para o recrutador, porque se ele tem no escopo da vaga buscar candidatos que tenham SolidWorks avançado, e o meu currículo não diz o nível que eu conheço, mas o currículo do meu concorrente diz, o que que o recrutador vai fazer? Ligar para confirmar com você o nível do conhecimento? Pode acontecer, mas é difícil, porque ele recebe centenas de currículos por vagas. Então, o currículo que está completo, ele tem mais chance. Então, coloca o nível de conhecimento. Aí você pode dizer assim, pacote Office avançado. Será mesmo? Você tem em nível avançado o pacote inteiro? Ou é só em Excel? Ou é só Word? Quais são os aplicativos do pacote? Então, presta atenção em quais são as versões, em quais são os aplicativos que você está citando e o nível de conhecimento. Informações sensíveis. Nós falamos um pouquinho do que colocar, né? E agora eu vou citar aqui um pouco do que não colocar. Por exemplo, número de documentos pessoais. Ainda tem muita gente que coloca. Não se deve colocar RG, CPF, número de registro profissional. Isso não é necessário. Você pode citar, por exemplo, que você faz parte de um conselho de classe. Por exemplo, para os engenheiros, CREA São Paulo. Isso você pode citar, mas o número não é necessário. Isso é uma informação sensível.
o número de documentos também. Nome da mãe, nome do pai, não é necessário. Clientes estratégicos de uma empresa anterior, segredos industriais, segredos das empresas, causas judiciais, não coloque, não é necessário. Você ter saído de uma empresa não significa que você pode expor essa empresa. Tem empresas que têm um controle maior, né, não podem divulgar, né, quem estão atendendo de acordo com a área. É o caso, por exemplo, da área jurídica. Então, você não cita no seu currículo o nome. É diferente, por exemplo, de um profissional de arquitetura que vai citar as obras e projetos em que esteve envolvido, porque isso é uma informação pública, né, que a empresa divulga em seu site, assim por diante. Então, muita atenção com o que você está divulgando sobre as empresas nas quais você trabalhou. Formato. Há alguns itens, né, que eu coloquei aqui, 4 itens para a gente prestar atenção. A extensão é uma delas. Eu posso fazer um currículo de 15 páginas? Não. O ideal é entre 1 e 2 páginas. Só. Por quê? Se para uma determinada posição o recrutador recebe, vamos supor que ele recebe 100 currículos chutando muito baixo, ele vai ler o currículo que tem muitas páginas ou ele vai pegar os que são mais resumidos? A nossa capacidade de sintetizar o conteúdo é muito importante, essencializar o conteúdo. Então, eu tenho 20 anos de vida profissional, mas eu vou colocar os destaques, os principais pontos, um resumo de perfil bem feito, em 2 páginas, para que o recrutador tenha vontade de me ligar para conhecer mais sobre o meu trabalho. Foto. A foto não é obrigatória no currículo, com exceções em algumas áreas, né, como nas artes, mas não é obrigatório. O contexto. É importante você entender a área em que você atua. Por exemplo, um currículo na área bancária tem algumas certificações a citar. Os currículos na área técnica, na área de engenharia, também tem alguns cursos de norma regulamentadora para citar. Profissionais da área de tecnologia da informação também passam por algumas certificações. Então, um currículo que serve para uma pessoa não quer dizer que sirva para outra também. Cada área tem as suas particularidades. Então, é muito importante que a gente consiga verificar, né, qual é a minha área, o que é importante para a minha área, o que os recrutadores da minha área estão buscando nos currículos. Mais algumas dicas aqui. A primeira delas, eu queria falar um pouquinho sobre o currículo do primeiro emprego. Muitas pessoas falam, mas o que eu vou colocar? Eu nunca trabalhei, né? Então, aqui é a hora de você caprichar nos cursos, né, de atualização. Tem muito curso bom, tem muito curso gratuito aí na internet. Então, você pode colocar os cursos de aperfeiçoamento, os trabalhos voluntários, projetos desenvolvidos em âmbito acadêmico também, né, que tem projetos não remunerados, mas que você ganha muita experiência, trabalha em grupo, desenvolve muitas habilidades. Então, assim, explora o que você tem. Mesma coisa para quem eu tenho muito tempo numa empresa só. Ótimo! O que você conhece? Por quais processos você passou? Né? O que você desenvolveu em todos esses anos? Então, coloca o foco no que teve de bom nesse tempo. Eu fiquei muito tempo parado. Eu fiquei desempregado, fiquei muito tempo parado. Como é que eu vou deixar esse vazio no meu currículo? Vazio? E nesse tempo você não estava trabalhando, mas se envolveu em algum projeto, se envolveu em algum voluntariado? O que você pode explorar desse período? Então é muito importante a gente analisar essas questões. Queria agradecer por essa oportunidade, desejar que vocês sejam vitoriosos na construção do currículo de vocês, que vocês lembrem que o currículo tem a ver com a vida de vocês, não é só um pedaço de papel, não é só um documento, é muito mais, né, que vocês possam olhar com outros olhos quando forem ler o currículo de vocês.
Deus abençoe e até a próxima.